Você já se perguntou por que Deus te colocou exatamente onde está hoje? Às vezes a vida parece uma série de acasos, um caminho sem rumo definido. Sentimos que estamos em lugares aleatórios, enfrentando desafios que não entendemos. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca erra o endereço dos seus servos. Ele sabe exatamente onde você está e o porquê de você estar aí. Hoje, nós vamos mergulhar na história de uma mulher aparentemente comum, que foi escolhida por Deus para um propósito extraordinário. Uma mulher que, com uma coragem que só a fé pode dar, se tornou a heroína de toda uma nação. Essa é a história de Esther, a rainha que arriscou a própria vida para cumprir o plano de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Melhor Fé, o lugar onde a palavra de Deus ganha vida para renovar a sua esperança e fortalecer a sua fé. Se você já sentiu que a sua vida tem um propósito maior, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e prepare o coração, porque a mensagem de hoje vai te inspirar de uma forma muito profunda. A história começa com uma jovem judia chamada Hadassah, que conhecemos como Esther. Órfã, ela foi criada com muito amor e cuidado por seu primo, Mardoqueu. Ela vivia uma vida simples, longe dos holofotes e do poder, mas Deus já tinha um plano traçado para ela. Naquela época, o rei Assuero, um dos homens mais poderosos do mundo, decidiu procurar uma nova rainha para o seu vasto império. E entre todas as jovens do reino, Esther foi uma das escolhidas para ser levada ao palácio. Imagine a cena. Uma jovem simples, de um povo cativo, de repente se vê no centro do poder mundial. Para muitos, isso poderia parecer sorte, uma coincidência incrível. Mas nós sabemos que com Deus não existe coincidência, existe propósito. Esther não chegou ao palácio por acaso. Deus a colocou lá com uma missão que ela ainda não compreendia. Ela não tinha um título de nobreza, não tinha conexões políticas, mas carregava algo muito mais valioso: a graça e o favor de Deus. A beleza dela chamou a atenção, mas foi o seu caráter e a presença de Deus em sua vida que a distinguiram. E assim, Esther foi escolhida como rainha. Mas essa posição não era para que ela vivesse uma vida de luxo e conforto, esquecida de suas origens. Era um posicionamento estratégico, um chamado divino que mudaria para sempre a história de seu povo. Quantas vezes Deus te colocou em lugares que você não esperava? Talvez um novo emprego, uma nova cidade, ou até mesmo uma dificuldade que você não entende. Olhe ao redor. O que parece um desvio de rota pode ser, na verdade, Deus te posicionando para um propósito maior. Tudo parecia ir bem no palácio, mas uma sombra terrível começou a se formar sobre o povo de Deus. Um homem chamado Hamã, um alto oficial do rei, era cheio de orgulho e maldade. Ele odiava Mardoqueu porque este se recusava a se curvar diante dele, e esse ódio se estendeu a todos os judeus. Cego pelo rancor, Hamã manipulou o rei Assuero e o convenceu a assinar um decreto terrível. Em um dia específico, todos os judeus do império, homens, mulheres e crianças, deveriam ser exterminados. O medo e o desespero se espalharam por todas as províncias. Era uma sentença de morte para toda uma nação. Foi nesse momento de crise que Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Esther. Ele sabia que ela era a única esperança, e as palavras dele ecoam até hoje em nossos corações. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa frase mudou tudo. Esther entendeu. O luxo do palácio, o título de rainha, tudo aquilo tinha um propósito muito maior do que ela imaginava. Mas a decisão não era fácil. Ir até a presença do rei sem ser chamada era crime, punido com a morte. Ela poderia perder tudo, inclusive a própria vida. Foi aí que a sua fé foi provada. Em vez de se acovardar, Esther tomou uma decisão de coragem. Ela pediu que Mardoqueu reunisse todos os judeus para que jejuassem e orassem com ela por 3 dias e 3 noites. Ela buscou a força em Deus, a única fonte segura em meio à tempestade. E depois desse tempo de consagração, com o coração firme, ela declarou: irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Essa é a fé em ação.
A fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar do medo, confiando que Deus tem o controle de todas as coisas. O momento decisivo chegou. Após 3 dias de jejum e oração, Ester se vestiu com seus trajes reais e se pôs no pátio interno do palácio, diante do rei. O coração dela devia estar batendo forte. A vida dela e de todo o seu povo estava em jogo. Mas quando o rei a viu, algo extraordinário aconteceu. Deus moveu o coração daquele homem poderoso. Em vez da ira, o rei sentiu favor por ela. Ele estendeu seu cetro de ouro em direção a Ester, um sinal de que sua vida estava poupada e que ela tinha permissão para falar. Naquele momento, a mão invisível de Deus se tornou visível. Ester, com sabedoria divina, não revelou tudo de uma vez. Ela convidou o rei e Amã para um banquete e depois para outro. Ela preparou o terreno, esperando o momento perfeito de Deus. E nesse segundo banquete, ela finalmente abriu o coração e revelou o plano maligno de Amã para destruir o seu povo. A verdade veio à tona. O rei, furioso com a traição, ordenou que Amã fosse executado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. O inimigo foi derrotado e o povo de Deus foi salvo. Uma nova lei foi criada, permitindo que os judeus se defendessem, e o dia que seria de luto e morte se transformou em um dia de festa e celebração. Uma das coisas mais incríveis sobre o livro de Ester é que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Mas a sua presença, o seu cuidado e o seu poder estão em cada detalhe, em cada capítulo, em cada decisão. Isso nos ensina uma lição poderosa. Mesmo quando não vemos, mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele está agindo nos bastidores da nossa vida, orquestrando cada detalhe para cumprir o seu plano. A história de Ester nos lembra que a nossa fé não depende de ver milagres a todo instante, mas de confiar que o Deus dos milagres está sempre no comando. Se você crê nisso, se você crê que Deus está agindo na sua vida agora, escreva aqui nos comentários: eu nasci para cumprir o propósito de Deus. Agora, eu gostaria de te convidar a um momento de oração. Se você se sente em um lugar que não entende se o medo tenta te paralisar ou se você simplesmente quer entregar sua vida para o propósito de Deus, feche seus olhos onde estiver e ore comigo com o coração aberto. Senhor meu Deus, Pai querido, muito obrigado por esta história poderosa. Obrigado por nos lembrar que nada em nossas vidas é por acaso. Assim como o Senhor usou Ester, uma jovem comum, para realizar algo extraordinário, eu peço que o Senhor use também a minha vida para cumprir o teu propósito soberano. Pai, dá-me a coragem de Ester para permanecer firme, mesmo quando o medo quiser me parar, mesmo quando as circunstâncias disserem o contrário. Ensina-me a confiar em Ti, a buscar a Tua face em oração e a agir com fé, sabendo que o Senhor está comigo em cada detalhe, em cada passo do caminho. Eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos, Senhor. Usa-me, molda-me, guia-me. Cumpre em mim o Teu plano perfeito, não para a minha glória, mas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o seu coração agora. Se essa mensagem falou com você, se ela fortaleceu a sua fé, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus tem um propósito para a vida dela. E claro, inscreva-se no canal Melhor Fé para não perder nenhuma das nossas mensagens e orações semanais. Lembre-se sempre disto: você pode estar em silêncio, mas Deus está agindo nos bastidores da sua vida. Fique firme, confie e espere. Deus te abençoe.